Jerusalém, Terra Santa, Idade Média, sim, tudo isso apareceu no Enem de 2018, na prova azul, na questão de número 47. Não tem ideia de como? Não lembra como? Vem comigo, Felipe Robledo, e vamos a mais uma questão aqui no canal. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer em 1113 do Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo, daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. Beleza, e aí? Vamos lá. O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do ou da. Letra A. Surgimento do monasticismo guerreiro, ocasionado pelas cruzadas. Letra B. Descentralização do poder eclesiástico, produzida pelo feudalismo. Letra C. Alastramento da peste bubônica, provocado pela expansão comercial. Letra D. Afirmação da fraternidade mendicante, estimulada pela reforma espiritual. E letra E. Criação das faculdades de medicina, promovida pelo renascimento urbano. Beleza? Vamos lá. Então vamos começar a abrir a nossa questão, como a gente sempre faz aqui no canal. Então vamos embora, olha só. Eu estou falando de Jerusalém, certo? Beleza. Estou falando de Terra Santa. E ele está dizendo o seguinte, olha só. Ao fazer em 1113, tá, do Hospital de Jerusalém, um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários, beleza? Do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam, e aí vamos lá, ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. E agora aqui vem a grande chave da questão, presta atenção. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. E aí, vou te dar mais uma dica. Olha só, o nome do texto é Os Cavaleiros de Cristo. Beleza? E aí, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Se eu estou ali em 1113, certo? Eu estou ali na minha Idade Média, para ser mais exato, no século XII, ou seja, na minha baixa Idade Média, eu estou falando de um movimento muito importante nessa fase da história, conhecido como Cruzadas. E aí, lembra disso. As Cruzadas começam ali em 1095, através da figura do Papa Urbano II, sendo caracterizada basicamente por expedições militares religiosas para libertar Jerusalém, a Terra Santa, certo, dos infiéis islâmicos muçulmanos, ok? Pois bem, então vamos lá. Vamos lembrar de outro detalhe. Em 1113, eu ainda estou no movimento cruzadista, porque na verdade eu vou ter 8 cruzadas ali entre o século XI e o século XIII. E a grosso modo, embora religiosamente falando, as cruzadas não tenham funcionado, certo? Afinal de contas, vamos lembrar que você, ao final desse processo, não vai conseguir libertar Jerusalém, certo? Embora a primeira cruzada consiga por um momento. Eu tenho alguns outros elementos importantes nessa cruzada, como, por exemplo, a abertura de rotas comerciais. Então, para o mundo medieval, para o mundo comercial, para o renascimento comercial e urbano que vai estar surgindo neste momento na história, as cruzadas são um fator importante. Mas a questão está falando, e o Enem está pedindo mais uma vez, e quando a gente fala de Enem, o texto base, as informações bases são fundamentais, ele fala ali de uma ideia de militarização do Hospital de Jerusalém, que não diminui a vocação caritativa primitiva, de um tal de Cavaleiros de Cristo. Lembra, por exemplo, que a ideia dos cruzados vem muito em cima disso, então. O próprio termo cruzado, cruzadista, vem daí. Esses nobres, certo? Esses militares que vão seguir, então, a questão de uma guerra santa, muitos em troca do perdão dos seus pecados, dado, então, pela igreja, a tal da indulgência, em busca desses novos lugares. Então, vamos lá. Ele fala pra gente, então, o seguinte, olha só. O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do ou da. Então, vamos lá. A. Surgimento de monachismo guerreiro, ocasionado pelas cruzadas. B. Descentralização do poder eclesiástico, produzida pelo feudalismo. C. Alastramento da peste bubônica, provocada pela expansão comercial. E D. Afirmação da fraternidade mendicante, estimulada pela reforma espiritual. E, finalmente, criação das faculdades de medicina, promovidas pelo renascimento urbano. Vamos lá, vamos por partes, então. O primeiro elemento básico que pode ser estranho a você, a ideia do que seria um monasticismo guerreiro.
E aí, na verdade, é uma coisa que é um fenômeno muito das cruzadas. Ou seja, eu vou criar uma militarização dessa igreja, certo? Os soldados de Cristo, que a própria questão fala ali como cavaleiros de Cristo, e ao mesmo tempo é um clericalismo de muitos guerreiros, cavaleiros, que vão então partir para essa ideia santa. Lembra, por exemplo, de uma questão muito clássica da Idade Média, dos próprios cavaleiros templários. Lembra disso? Cavaleiros, soldados que seguem então essa ideia dessa expansão, dessa questão religiosa, a tal da busca pelo Santo Graal, as próprias cruzadas. Então, de cara, quando o texto fala pra gente a ideia dessa militarização do Hospital de Jerusalém, quando o próprio nome do texto é Cavaleiros de Cristo, a resposta pra gente é a letra A. Ou seja, eu estou dizendo que as cruzadas elas vão levar então a esse monasticismo guerreiro. E aí você pode falar assim, poxa, Felipe, aí fica mais complicado porque é uma questão muito específica. Eu tinha que lembrar e tinha que saber o que é um monasticismo guerreiro. Mas ele é o seguinte, monasticismo, de monastério, de monge, de igreja, de alguma forma, guerreiro de cavaleiro, certo? Mas beleza, vamos olhar as outras opções. Olha só. Descentralização do poder eclesiástico produzida pelo feudalismo. Vamos combinar que não, né? Tanto vamos lembrar, e aí se você não lembra disso, a gente tem um vídeo aí no canal sobre Idade Média, aspectos gerais, e sobre Idade Média, crise, que é onde aparece essa questão aí das cruzadas. Vamos lembrar que, na verdade, a grande senhora feudal do mundo medieval é a própria Igreja Católica. Então, na verdade, ela não está descentralizando seu poder. Não, o poder dela é bem forte, tá? Letra C. Alastramento da peste bubônica provocado pela expansão comercial. Olha só, embora isso seja real, uma das ideias que você tem dessa peste bubônica, ou a peste negra, mais comumente conhecida, ela vem muito desse espaçamento, dessa ampliação comercial, tanto que parte do princípio que a origem dela vem de navios chegando ao Oriente que vão parar em Gênova. O importante entreposto comercial, uma importante cidade comercial medieval ali no Mediterrâneo. Tá certa a opção, mas não diz respeito ao que o texto está dizendo. Ele lembra disso, que é uma questão chave no Enem. Não necessariamente a opção está errada em relação ao seu conceito, mas ela não responde à pergunta feita. Então não tem esse papo de mais certo ou menos certo. Tem aquilo que responde à pergunta. D. Afirmação da fraternidade mendicante estimulada pela reforma espiritual. Embora você tenha essa ideia dos mendicantes, né, de uma ideia de uma questão de surgirem ordens religiosas mendicantes nesse momento, não tem a ver com o texto, tá? E não está muito sendo apoiada pela própria Igreja Católica. E a letra E, criação das faculdades de medicina, promovida pelo Renascimento urbano. Não, tá? As faculdades de medicina não estão relacionadas nem muito a essa parte, é uma faculdade de medicina que ela está muito ligada a uma questão muito menos racional, certo? Você tem muito ligação ali, a cura ligada à questão de acreditar espiritualmente numa questão de fé, e não estimulada pela questão do renascimento urbano. Beleza? Mais uma questão feita, mais uma questão resolvida. Espero que tenha gostado. Um beijo e até a próxima.